Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão da série Vida Espírita. Quem de nós que não conhece alguém ou que nunca esteve na posição daquela pessoa que busca as ondinhas na praia para pular no começo do ano? Ou mesmo procurou a romã para guardar na carteira aqueles carocinhos da romã, esperando sorte, né, prosperidade financeira? Quem é que nunca ficou assim desnorteado porque não montou ou não desmontou o presépio no dia correto? Todos nós já tivemos contato com algum tipo de talismã, com algum tipo de amuleto ou com algum tipo de ritual, de uma prática que envolve ali uma certa superstição em relação à vida, não é mesmo? Pois muito bem, Allan Kardec trata a respeito desse assunto em O Livro dos Espíritos. Ele nos dá ali algumas orientações muito seguras a respeito dos talismãs, a respeito das práticas supersticiosas, amuletos, fórmulas mágicas e assim por diante. Allan Kardec nos ensina que quando nós passamos a conhecer as leis naturais, nós podemos abrir mão tranquilamente dessas práticas. Afinal de contas, ensina o Livro dos Espíritos que essas práticas em si mesmas não têm nenhum tipo de poder real. Elas não envolvem nenhum tipo de situação em nossa existência que seja uma situação de realmente algum tipo de ganho com essas práticas. Não há nenhum poder dessas práticas sobre os espíritos. Que dirá sobre Deus, né? Então, as leis da vida continuam regendo a nossa existência, tenhamos nós ou não o hábito dessas práticas, o hábito de termos os nossos amuletos, as fórmulas mágicas, os talismãs e as superstições. Portanto, nós já temos como ponto de partida que há para essas práticas uma ineficácia material comprovada. Não nos cabe, portanto, enquanto espíritas, buscar essas práticas esperando que elas realmente tenham algum tipo de efeito em nossas vidas. Afinal de contas, o mundo espiritual não se submete a elas. Que dirá então as leis do mundo material, não é? Que dirá aquilo que acontece em nossa vida no corpo? Bem, mas afinal de contas, muita gente gosta dessas práticas, muita gente se envolve com elas. E, de fato, algumas vezes essas práticas acabam atraindo espíritos, sim, mas espíritos imperfeitos, inferiores e muitas vezes zombeteiros. Espíritos que têm interesse de nos atrapalhar, na verdade, que têm um interesse em nossas vidas de nos mistificar. Olha, deu certo aqui o amuleto, deu certo a superstição. Muitas vezes porque um espírito brincalhão para se divertir conosco, acaba trazendo ali algum tipo de efeito efêmero, né? Que acaba se dissipando rapidamente. Bem, e por que esses espíritos se aproximam de nós se essas práticas não têm efeito no plano espiritual? Eles se aproximam pela força do nosso pensamento. Quando nós pensamos naquilo que queremos realizar, através dos amuletos, das superstições, então esses espíritos captam os nossos pensamentos e de fato se aproximam de nós. É ali uma atração fluídica que eles sentem. Então, é o pensamento da pessoa, no fim, que está agindo, que está criando, que está atraindo como um imã para a presença daqueles espíritos e para que algo aconteça. Mas notemos, né, que sempre essas práticas de talismãs, amuletos e superstições envolvem coisas materiais. Sendo assim, elas atraem sempre ou quase sempre entidades, espíritos de baixa evolução espiritual. E assim, se nós insistimos muito nesse tipo de prática, nós vamos atraindo para o nosso redor apenas esse tipo de espírito. Eu sei que alguns vão dizer assim, mas
Totti, espera um pouquinho, mas se eu estou colocando meu pensamento em uma coisa positiva para a minha vida, ele pode ter algum efeito positivo, não pode? Pode, né? Como a gente está comentando aqui, o pensamento é a base da nossa existência na Terra. O pensamento atrai, o pensamento cria, claro que sim. Essa é uma das grandes leis naturais da vida. Mas acontece que o grande problema ainda é a presença desses irmãos, desses espíritos de baixa ordem evolutiva. E claro que se, de repente, uma dessas práticas serve para nós como, digamos assim, uma muleta, um incentivo para o pensamento positivo, ela ainda se torna muito fraca diante de um espírita que conhece realmente as grandes leis que regem a sua vida. Ele tem o seu, por exemplo, o seu planejamento reencarnatório, ele tem o seu livre-arbítrio, ele tem o seu pensamento e sua vontade que podem e devem ser guiadas para o bem e que devem estar o tempo todo em elevação, buscando patamares mais altos das esferas espirituais. Então ele tem tudo isso ao seu favor. Ele tem Deus que é presente o tempo todo. Deus é eterno, suprema bondade, suprema justiça, Pai que guia a vida de todos nós, mantendo a nossa existência. Vou fazer uma comparação para a gente ter uma, uma imagem, né, do que estamos dizendo. Se a gente se apega a um amuleto ou uma superstição, é equivalente a estarmos em um quarto muito escuro e acendermos um palito de fósforo para iluminar esse quarto. Haverá alguma luz? Pode ser. Que intensidade será essa luz? Muito pequena. E com data certa para acabar, não é? Porque o amuleto, a superstição precisam ser renovados ano a ano, de época em época, e a gente precisa estar acendendo aquele palitinho de fósforo o tempo todo para a gente manter algum tipo de pensamento positivo. Isso sem levar em consideração a preocupação de não termos mais o palitinho de fósforo, né? Não termos condições de estar na praia, depois eu não comi a romã, depois eu não consegui desmontar o meu presépio no dia certo, e assim eu vou me preocupando com o cumprimento de rituais que me escravizam. Eu fico escravo daquele palitinho de fósforo que eu preciso acender a toda hora. E ai de mim se eu não tiver o palitinho de fósforo, né, para iluminar a minha escuridão. Agora, existe um outro recurso que é muito melhor. É a gente abrir a janela mental desse nosso quarto escuro e deixar entrar a luz divina, que jamais se apaga, que ilumina tanto quanto nós pudermos percebê-la, de acordo com o nosso grau de progresso. Então, essa é a luz que nos acompanha e que nos liberta. Essa é a luz que realmente faz com que nós vejamos a vida da forma como ela deve ser, da forma como ela é, com tudo aquilo que ela nos apresenta em oportunidades, com tudo aquilo que nós podemos realizar por forças próprias e unidos a bons espíritos, unidos ao nosso anjo guardião, amigo inseparável de todos nós. Conversa com o anjo guardião e pede a ele com sinceridade no coração, com força de vontade para a execução. E aí a vida começa a se desenrolar às nossas vistas. Podemos concluir, né, desses ensinamentos todos do Espiritismo, que o verdadeiro, entre aspas, né, talismã do cristão e do espírita é a pureza do seu coração, é a elevação do seu pensamento a Deus, é a prática da caridade, a retidão na sua conduta, a proteção legítima, meus irmãos, não se encontra em fetiches, em superstições, em talismãs. Se encontra na sintonia que todos nós podemos e devemos desenvolver com os espíritos superiores, através de uma vida digna, do esforço sincero em nossa reforma íntima e da comunhão com o Pai Celestial na execução de suas leis. Estejamos atentos e livres para seguir o nosso caminho de progresso rumo à felicidade. Um abraço fraterno, meus irmãos. Nos vemos em breve.